Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo dessa segunda-feira. Meu amigo, a contagem regressiva para Vasco da Gama e Atlético Mineiro começou mais do que nunca nessa segunda. É sábado, vascaíno. Hoje, ingressos já foram todos esgotados para esse jogo da semifinal. Uma expectativa grande da torcida Cruz Maltina. Ontem, esse elenco do Vasco ganhou folga, porém hoje já retornou ao CT Moacir Barbosa. E é claro, aqui nesse Boa Noite Gigante, a gente vai trazer aí a você, torcedor vascaíno, todos os detalhes desse treino que rolou nessa segunda no nosso CT. Tivemos aí a presença, inclusive, de Paulinho Paula. Paulinho voltou, de fato, aos treinos e a gente vai comentar sobre isso com vocês. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Como? Através do seu like. O seu like é fundamental para a divulgação do nosso vídeo. Através também do seu gostei, do seu compartilhamento, através também da sua inscrição e também do seu sininho de notificação. Vá aí, se inscreva e ative, o sininho de notificação para que todos os nossos vídeos possam chegar aí até você. Nós contamos muito mesmo com vocês aqui no nosso canal, fazendo com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Além disso aqui, ó, no comentário fixado temos 3 links, um link do nosso grupo do WhatsApp, o outro link do nosso Instagram e o outro link também para você se tornar um membro do canal Gigante. Estamos aí, só para você ter noção, com recorde de membros, tá? Jamais tivemos tanto membro no nosso canal. Inclusive, ó, o Haroldo foi o último que chegou aí, já mandei um abraço para ele. Quero mandar um abraço aí para todos os membros, né? O Haroldo. Quero mandar também um abraço pro Cléo Gama, rapaziada aí que é membro do canal, nos ajuda e nos faz aí com que automaticamente, através do fato de se tornar membro, a gente possa investir em cada vez mais em uma estrutura aqui para o nosso canal. Show! Vambora então, Vascão, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui, ó, com essas imagens que estão aparecendo aí a vocês. Hoje, meu amigo torcedor, foi dia de treino lá no CT Moacir Barbosa. Há poucos minutos, o Vasco divulgou essas imagens do treino e também a Vasco TV, como está aparecendo também agora nas imagens, divulgou detalhes, no caso, do que rolou de fato no nosso CT. Um treino pegado, um treino importante, né, de preparação, mas de fato o que mais marcou foi o retorno do Paulinho Paula. Paulinho inclusive passou aí por um corredor polonês, né, para quem acompanha o nosso canal, isso é muito legal. A gente trouxe a vocês, é claro, a gente fica muito feliz quando a gente acerta. A gente trouxe a vocês a informação de que o Paulinho retornaria hoje apenas ao CT. Teve muito canal aí falando que sexta-feira seria o dia do retorno do Paulinho. A gente segurou porque a gente sabia que não era. A gente sabia que ia ser apenas nessa segunda, aí o dia do retorno do nosso grande meio-campo, e de fato aconteceu. Hoje vimos o Paulinho Paula retornando aos gramados, participando de um corredor polonês. Mas calma, torcedor vascaíno, infelizmente Paulinho não vai retornar em breve aí a campo. A lesão do Paulinho foi muito grave, ele passou todo esse período de fora, né? O Jair, ele voltou até antes que o Paulinho. Ele conseguiu ter aí uma recuperação mais rápida, né, do que o nosso grande jogador, nosso grande Paulinho Paula, mas o Paulinho acabou demorando a retornar porque informações que eu tenho é que ele estava com um desequilíbrio muscular. Creio que pelo tempo, né, que ele ficou fora aí dos gramados, Paulinho ficou quase 8 meses longe dos gramados por conta dessa operação, dessa lesão, e automaticamente, por ele operar a perna direita, salvo engano, ele tem um desequilíbrio muscular, porque ele fica usando apenas a perna esquerda, o músculo não é utilizado na perna direita e vai fazendo com que automaticamente o Paulinho não tenha um processo de recuperação tranquilo. Isso é normal, tá? Isso acaba saindo na fisioterapia, nos trabalhos em academia, para novamente o corpo ficar num equilíbrio muscular. Qual é o grande problema disso? Se o Paulinho ele entra novamente nas atividades no CT Moacir Barbosa, participa dos treinos com o desequilíbrio muscular, a chance de uma outra lesão acontecer por conta desse desequilíbrio muscular é gigantesca. Então não adianta colocar o Paulinho no meio do fogo com o corpo completamente desequilibrado. Então o Vasco ele faz esse trabalho, né, de recuperação muscular mesmo do Paulinho e agora 100% já pode voltar, está recuperado da lesão,
tá equilibrado, tá com equilíbrio muscular agora, né? E já pode aí em breve estar à disposição do Rafael Paiva. Para esse jogo de quarta, esquece contra o São Paulo. Para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro, também esquece. Possibilidade micro, tá? E a micro mesmo, pequena, que Paulinho Paula volte no jogo contra o Bahia. Vasco e Bahia se enfrentam no próximo dia 28. Temos 14 dias até essa partida contra o Bahia e pode ser que o Paulinho volte a esse jogo, entrando no segundo tempo, para conseguir ter um ritmo maneiro, voltando aos pouquinhos. Pode ser. Eu acho que ainda não. Paulinho só deve voltar mesmo ali no início de outubro. Poderia ser no primeiro jogo da final da Copa do Brasil se o nosso Cruz Maltino chegar, e eu espero que chegue? Poderia, mas é um jogo de muita intensidade para o jogador voltar de lesão. Creio ali que no jogo que terá entre essas duas finais, ou no próprio segundo jogo da final, deve ser aí realmente a data de retorno do nosso Paulinho. Paula, mas fiquei muito animado em ver o Paulinho no CT Moacir Barbosa, Paulinho, Jair, o Adson pode ser que também já volte aos gramados. Essa base aí esse elenco do Vasco da Gama forte, olhando para esse final de temporada e principalmente imaginando um 2025. Foi o que eu comentei com vocês no Fala Gigante. Gente, esse elenco do Vasco ele é muito bom, cara. É um dos melhores elencos sim do Vasco nesses últimos anos. Infelizmente, sofremos muito com lesão, mas olhando para 2025, vendo esses atletas voltando, gente, vamos colocar na ponta do lápis, desculpe, quebrei todo o cronograma do vídeo. Vamos colocar na ponta do lápis de novo. Adson, Paulinho, Jair, Estrela e David. Esses 5 jogadores estão à disposição novamente do Rafael Paiva para a próxima temporada. São 5 atletas que, infelizmente, acabaram se lesionando e desfalcaram o Vasco nesse período. Esses 5 voltando. E ainda temos para o ano que vem Bruno Lopes, temos JP, temos Leandrinho, temos o Ryan, que a gente espera que já esteja em outro nível técnico, melhor, é claro, para a próxima temporada. Temos a possibilidade de um Souza e um Alex Teixeira fazendo uma pré-temporada chegando bem para o ano que vem. Temos vários outros jovens aí, Lucas Zucarello. Cara, a base do Vasco está muito forte, então assim, o Vasco terá muitos reforços de casa para a próxima temporada. Isso me deixa cheio de expectativa. Inclusive, falando em base, a expectativa é que para esse jogo aí contra o São Paulo, tá? Não contra o Atlético, contra o São Paulo, nessa próxima quarta depois de amanhã, o Vasco possa ter uma novidade na lista de relacionados, que é o lateral direito Paulinho. Paulinho que foi campeão agora nesse último sábado com a base do Vasco do Campeonato Carioca Sub-20 contra o Flamengo, pode aparecer na lista de relacionados para esse jogo de quarta contra o São Paulo. Paulinho chegou a realizar alguns treinos nesse período recente com o grupo do Vasco nos últimos dias, por conta de uma ausência do Puma, né? O Puma ele foi convocado para a seleção uruguaia, então era necessário que o Vasco tivesse mais um lateral direito ao invés apenas do Paulo Henrique no dia a dia. Então o Vasco ele sobe Paulinho para participar dos treinos. Paulinho é um jogador que já está treinando com o profissional do Vasco há muito tempo, tá? Paulinho desde 2022, quando ele tinha 17 anos, ele já fazia parte de alguns treinos do profissional. É considerado uma das grandes promessas aí da base Cruz Maltina. Então Paulinho ele vem treinando, Paulinho ele foi campeão sábado, atuou como esse lateral direito, já jogou 2 partidas pelo profissional no começo do ano, período em que o elenco estava no Uruguai. Paulinho enfrentou Boa Vista, Sampaio Corrêa pelo estadual, e agora com a ausência de Puma que joga na própria terça pela seleção do Uruguai contra o Equador em Quito, então automaticamente não vai dar tempo de ele entrar em campo na quarta contra o São Paulo. Exatamente por esse motivo, o Paulinho ele vai viajar muito provavelmente com o grupo para São Paulo. Talvez até atue como titular, né? Não sei se o Rafael Paiva vai querer forçar aí o Paulo Henrique para esse jogo. Então não se surpreenda se o Paulinho atuar como titular. Eu não sei se o Vasco vai entrar com força máxima contra o São Paulo na quarta, até porque sem muito mimimi, né? Sem muita enganação, o jogo do ano é em sábado. O Vasco vai enfrentar o São Paulo depois de amanhã, mas o foco total está na partida contra o Atlético no próximo sábado, jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Então, não se surpreendam em ver o Vasco enfrentando aí a equipe, no caso do São Paulo, nessa quarta com um mistão ou até mesmo com um time reserva. E foi o que eu falei no meu Fala Gigante. Tem jogadores que nem eram para viajar. Verrete, Coutinho, Piton, Léo Jardim, Hugo Moura, João Vitor. Esses jogadores assim que são insubstituíveis pro Vasco, deixa no Rio, cara. Deixa no Rio. Que ele pode viajar para São Paulo, pegar um resfriado e não entra em campo sábado. O Vasco precisa ter força máxima no sábado contra o Atlético Mineiro. Inclusive, falando ainda em base, tem um jogador aí que tá doido para aparecer no profissional. Um nome muito utilizado pelo técnico Rafael Paiva, que é o zagueiro Luiz
Gustavo. Luiz Gustavo tá buscando aí essa oportunidade no profissional. Recentemente fez uma grande final nesse último sábado contra a equipe do Flamengo. Porque a gente tá falando sobre o Luiz Gustavo, que é um jogador canhoto. E um dos grandes problemas hoje do Vasco da Gama é exatamente a situação pelo lado esquerdo da nossa zaga. Luiz Gustavo é um jogador de base, que informações internas o Vasco vê com muito potencial de crescimento. É um jogador que tem uma qualidade na saída de bola muito boa e também principalmente a questão forte dele é a marcação mano a mano. O individual dele é muito bom. Ele ainda não estreou no profissional do Vasco e agora, né, claro, tendo como técnico do profissional um treinador que há poucos meses atrás estava na base treinando essa garotada, a expectativa é que surja essa oportunidade para o zagueiro Luiz Gustavo. Então é bom ficar de olho. Paulinho, Luiz Gustavo, Lucas Zucarello, JP, os próximos jogos aí que o Vasco terá de reta final de Campeonato Brasileiro, não se surpreenda se esses nomes pintar. E posso te falar? Vou me iludir um pouquinho aqui. Com o título da Copa do Brasil, meu amigo, Vasco ganhando a Copa do Brasil, a gente tem que pensar assim, tem que pensar no topo. Vasco ganha a Copa do Brasil dia 10. O Vasco tá com mais de 45 pontos na tabela já a partir do dia 10, com toda certeza. O Vasco já garantiu a vaga na Libertadores do ano que vem. Sabe o que eu faço? Bota essa molecada pra jogar, pra ganhar experiência. Bota JP, bota Luiz Gustavo no lugar do Léo Pelé, pra gente não ficar sofrendo com o Léo até o final do ano. Bota Lucas Zucarello, bota Bruno Lopes. Vamos botar essa garotada pra aproveitar o final de temporada, que não vai servir mais pra nada pro Vasco, pra ganhar experiência. Acho que esse período aí vai ser muito importante, né? Para que essa molecada possa chegar em 2025 até mais confiante. E tem que ter confiança, tá? Porque essa molecada é boa. Mas olha, meu amigo, a gente tá falando aqui de uma possibilidade de título já, né? A gente já tá olhando pro Vasco campeão da Copa do Brasil com uma vaga garantida na Libertadores do ano que vem. Mas esse pensamento, infelizmente, é só do Vasco, tá? É só do torcedor vascaíno. Porque o jornalista Thiago Fernandes, um setorista do Atlético Mineiro, ele tem uma participação no Donos da Bola, um programa do canal Bandeirante. E ele foi perguntado sobre a situação do Vasco e Atlético. Cara, me desculpe, todo respeito a você, Thiago, que eu conheço, faz um trabalho muito legal. Parabéns, inclusive, ao seu trabalho. Mas você não pode ser tão desrespeitoso como foi. Sabe qual é o problema? Vasco, sábado passando, e vai passar do seu Atlético Mineiro, a probabilidade de você, infelizmente, virar chacota é gigantesca. Uma pena, mas eu faço questão de trazer o vídeo aqui, porque pode ter certeza que o Vasco sábado, passando do seu Atlético, a primeira pessoa que me virar na cabeça será você. Eu assisti os 2 últimos jogos do Vasco. Cara, eu tô surpreso do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, eu acho uma aberração de verdade esse Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Esse time, pra mim, não tem capacidade para tal. E aí eu tava pegando a escalação para te falar quem são os bons e os maus jogadores. Quando for um cara ruim, ou que jogou mal, ou que joga mal frequentemente, eu te falo com um tom um pouco mais alto, que é o meu tom de voz mesmo. Não, como é que é? Repete. Quando for um cara ruim, eu dou uma entonação maior na escalação. É jogo rápido, vou demorar 30 segundos, 20 segundos aqui no máximo. Vamos lá. Léo Jardim, bom jogador. Paulo Henrique na lateral direita. Maicon e Léo Pelé na zaga. Lucas Piton na lateral esquerda. Pera lá. Lucas Piton, Ele voltou pro Lucas Piton? Ele não marca ninguém, ele só ataca. E esse time do Vasco não ataca ninguém. Vamos lá. Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues. Esse Emerson Rodrigues, ele é horroroso. Emerson Rodrigues bom, tem só Ele é horroroso. que é o do helicóptero. E o Verratti, que é um baita jogador. O Verratti é um baita jogador. Dito isso, não tem a menor chance do Atlético perder pro Vasco. O Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que nessa semifinal, nessa perna, pra mim já tá garantido, na outra não tá. Na outra não tá, o Corinthians vai passar. Pode anotar. Bom, torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, volto a repetir. O Vasco passando no próximo sábado e vai passar. A pessoa que eu mais vou lembrar vai ser você, Thiago Fernandes. Eu irei na sua direção. Eu vou te cobrar, eu vou te expor. Eu vou fazer você passar vergonha com esse discurso. Respeite Vasco da Gama. O problema é que vocês esqueceram o Vasco. E eu vou utilizar aqui exatamente a mesma frase que eu utilizei após a gente passar o Atlético Paranaense. Gigante, ele não dorme. Aliás, gigante dorme, mas acorda. O gigante pode dormir, mas uma hora o gigante vai acordar. Sabe, porém, qual é o grande problema? Anão, ele nunca vai crescer. Anão, ele vai seguir sendo anão.
Pra sempre. A menos que use mágica, mas não existe mágica. Então o anão vai continuar sendo anão. O gigante, ele vai crescer. Essa analogia aí, creio que quem entendeu, entendeu. Não preciso ir muito além. O Vasco seguirá sendo Vasco. E o Atlético Mineiro seguirá sendo Atlético Mineiro. Não tô falando que o Atlético é pequeno. Mas se comparado ao Vasco, não dá nem pra início de conversa. Não dá nem pra 5 minutinhos de conversa. Mas enfim, torcedor, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, tá? Dessa segunda-feira. E amanhã, às 7 horas, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, falando mais sobre esse Vasco em São Paulo, trazendo mais novidades a vocês sobre Paulinho Paula, Adson, Jair, muita coisa boa rolando aí na nossa colina histórica. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui com vocês, saudações vascaínas.